Sempre fui colocada em segundo plano dentro da minha própria casa. Enquanto minha irmã tinha tudo o que queria, eu aprendi a conviver com a indiferença e com a rejeição. Cresci ouvindo que meu papel era apenas obedecer, e quando finalmente consegui meu primeiro emprego, achei que as coisas mudariam, mas me enganei. Meus pais exigiram que eu pagasse uma festa luxuosa para minha irmã, e quando tive coragem de dizer que não tinha dinheiro, meu pai me humilhou com palavras cruéis e até uma bofetada. Foi naquele momento que decidi sair de casa sem olhar para trás. Anos se passaram, lutei com todas as minhas forças e construí algo que eles jamais imaginaram, meu próprio restaurante, um dos mais respeitados da cidade. Mas o destino ainda me reservaria uma reviravolta que faria meus pais e minha irmã se arrependerem amargamente. Olá, seja bem-vindo ao canal Histórias Surpreendentes, curta e se inscreva nesse canal, aproveite e ative as notificações. Comente aqui de qual cidade você está assistindo, vou adorar saber e deixar um coração no seu comentário. Desde que me lembro, sempre vivi à sombra da minha irmã. Enquanto ela recebia presentes caros, viagens e festas, eu aprendi a me contentar com o que sobrava. Minha mãe sempre dizia que eu deveria ser mais compreensiva, que minha irmã merecia mais atenção porque era a filha especial, enquanto eu deveria me orgulhar de ser a responsável. Essa palavra, que parecia elogio, se tornou uma sentença. Eu era responsável por não reclamar, por aceitar, por ajudar em tudo sem esperar nada em troca. Na infância, eu já percebia as diferenças. Quando adoecia, meus pais mal se preocupavam, mas se minha irmã espirrasse uma única vez, chamavam um médico particular. No Natal, enquanto ela ganhava bonecas importadas e roupas da moda, eu recebia cadernos ou um par de meias. Aprendi a sorrir e agradecer, porque se eu ousasse reclamar, ouvia sermões sobre ingratidão. Assim cresci, em silêncio, engolindo o gosto amargo de ser invisível dentro da própria casa. Quando completei 17 anos, consegui meu primeiro emprego. Era ajudante de cozinha em um restaurante simples, mas para mim era a realização de um sonho. Desde pequena, eu adorava cozinhar. Os aromas, os temperos, o ato de criar algo com minhas próprias mãos me trazia uma sensação de liberdade que jamais conheci em casa. Aquele salário era pouco, mas representava minha independência, a chance de construir algo para mim. Foi então que, numa noite de jantar em família, meus pais anunciaram como se fosse algo natural: eu pagaria pela festa de aniversário de 18 anos da minha irmã. Eles não perguntaram se eu queria, apenas impuseram. Minha mãe falava com brilho nos olhos sobre a decoração, o buffet, o vestido que já haviam escolhido para ela. Eu, confusa, tentei explicar que não tinha dinheiro, que mal havia começado a trabalhar. Mas meu pai não me ouviu. Nós decidimos, você vai pagar. Nasceu para isso, nos servir. Não discuta. Ele disse com frieza, e sua voz cortou como faca. Meu coração disparou. Respirei fundo e tentei argumentar mais uma vez, dizendo que era injusto, que não tinha condições. Foi quando senti o peso da mão dele estalar contra meu rosto. A dor física foi menor que a emocional. Minha irmã riu ao meu lado, sem nenhum traço de compaixão, e disse: anda logo, mana, eu mereço essa festa. Se vire, faça bicos, peça empréstimos. O importante é que pague. Aquela frase, misturada ao riso dela, foi o limite. Senti uma força diferente crescer dentro de mim, algo que eu nunca tinha experimentado antes. Levantei, sem derramar uma lágrima, e disse apenas: pois então, vou embora. Peguei minhas poucas coisas, enfiei numa mochila gasta e saí pela porta sem olhar para trás. O ar frio da noite bateu em meu rosto, misturado com a ardência da bofetada, mas também trouxe a sensação de libertação. Eu não sabia onde dormiria, nem o que aconteceria no dia seguinte, mas tinha certeza de que não voltaria atrás. Dias depois, soube que a festa havia acontecido. Luxuosa, com convidados, música ao vivo e tudo o que minha irmã queria. Meus pais tinham dado um jeito, como sempre fizeram por ela. Aquilo não me surpreendeu, mas me deu mais forças. Se eles podiam gastar por ela, também poderiam ter me respeitado. Não era falta de dinheiro, era falta de amor. Os anos passaram. Trabalhei duro, de cozinha em cozinha, sempre buscando aprender mais. Fiz cursos, aprimorei minhas técnicas, economizei cada centavo.
Até que, com muito esforço, consegui abrir meu próprio restaurante. No começo, pequeno, mas cheio de dedicação. Com o tempo, o sabor da minha comida e o carinho pelo detalhe conquistaram paladares exigentes. Meu restaurante cresceu, tornou-se sofisticado, ponto de encontro de empresários e pessoas ricas da cidade. Eu, que um dia saí de casa sem rumo, agora era dona de um dos estabelecimentos mais respeitados da região. Mas como sempre acontece, nada fica em segredo por muito tempo. Meus pais e minha irmã, que nunca se importaram comigo, ficaram sabendo do meu sucesso. Não demorou para entrarem em contato. A ligação do meu pai foi seca, como uma ordem: faremos o jantar de formatura da sua irmã no seu restaurante. Serão 40 convidados. Feche o local só para nós. Tudo pago por você. Sábado. Ele não pediu, apenas anunciou, como se eu ainda fosse a garota que aceitava tudo calada. Mas eles não sabiam que a mesma menina que saiu daquela casa de mãos vazias havia se transformado. E, dessa vez, seriam eles que aprenderiam o sabor amargo da indiferença. Quando desliguei o telefone depois daquela ligação seca e arrogante do meu pai, fiquei alguns segundos imóvel, encarando o vazio. Era como se o tempo tivesse voltado, me transportando àquela noite em que levei a bofetada e saí de casa. A mesma sensação de estar diante de uma ordem inquestionável, como se eu ainda fosse propriedade deles. Mas eu já não era mais aquela menina de 17 anos, assustada e insegura. Eu havia construído minha vida sozinha, sem a ajuda de ninguém, e não seria agora que permitiria que me tratassem como servo. No mesmo instante, liguei de volta. Quando meu pai atendeu, sua voz ainda carregava aquele tom de autoridade que tantas vezes me feriu. Pai, comecei firme, controlando o tom para não tremer, escute bem, isso que vocês estão pedindo, não, isso que vocês estão exigindo, jamais vai acontecer. Houve silêncio do outro lado, como se ele não acreditasse no que tinha ouvido. Então sua voz, carregada de fúria, explodiu. Você ousa me desafiar? Sempre foi ingrata. Esse restaurante só existe porque herdou nosso sangue. É sua obrigação nos servir. Eu respirei fundo, cerrei os punhos e respondi com calma, mas com firmeza: meu restaurante existe porque eu trabalhei duro. Vocês não moveram um dedo por mim. Não vou fechar meu espaço, muito menos bancar um jantar para 40 convidados. Nesse momento, ouvi minha mãe pegar o telefone, falando em tom meloso, mas carregado de manipulação. Filha, não faça drama. É só um jantar. Você tem condições agora, pode muito bem arcar com isso. Sábado estaremos todos aí. Não nos decepcione, é seu dever como filha. Antes que eu pudesse responder, ouvi ao fundo a risada debochada da minha irmã, que tomou o aparelho e falou com a mesma arrogância de sempre: Mana, eu sei que você vai fazer. Você nunca conseguiu me dizer não. Não estrague o meu momento, porque essa formatura é a coroação de tudo o que sempre fomos. Te espero no sábado, e quero algo à altura do meu nome. Senti meu coração acelerar, mas não de medo. Era raiva, indignação, e principalmente a certeza de que eles ainda me viam como a menina indefesa que fugiu naquela noite. Vocês não entenderam, respondi, agora firme, quase gelada. Eu não vou fazer. Do outro lado, silêncio. E então meu pai encerrou a conversa com a frase que ficou ecoando dentro de mim como um veneno: você não tem escolha. No sábado estaremos todos aí. Não nos decepcione. A ligação terminou, e eu fiquei ali, olhando para o telefone em minhas mãos, sentindo o peso daquela ameaça disfarçada de imposição. Eles realmente acreditavam que ainda tinham poder sobre mim, que poderiam invadir a minha vida e tomar minhas conquistas como se fossem deles. Nos dias que seguiram, tentei me concentrar no trabalho, mas o incômodo crescia dentro de mim. Meus funcionários notaram meu olhar distante, minha expressão dura. Eu evitava falar sobre aquilo, mas por dentro arquitetava o que fazer. Não havia dúvidas, eles apareceriam no sábado, confiantes de que, como sempre, eu obedeceria. Naquele restaurante, construído com suor e lágrimas, não haveria mais espaço para humilhação. Pela primeira vez, eu não apenas iria dizer não, mas mostraria a eles que o mundo que tinham perdido o controle não voltaria a ser como antes.
Mas confesso, apesar da determinação, uma parte de mim tremia. Eram meus pais, afinal, as pessoas que deveriam ter me protegido e apoiado. Negá-los assim era como romper o último fio que ainda me ligava àquela casa. Era como assinar de vez a minha independência emocional. E isso doía, mesmo que fosse necessário. Naquela noite, sentei sozinha em uma das mesas do restaurante vazio e me vi cercada pelas memórias. As noites mal dormidas, o cheiro dos temperos grudado em minhas mãos, as vezes que cozinhei chorando sem que ninguém soubesse. Tudo aquilo me trouxe até ali. Era impossível não pensar no contraste. Enquanto minha irmã vivia de festas, presentes e luxos bancados por meus pais, eu batalhava por cada pequena vitória. Eles achavam que bastaria um telefonema para pagar tudo isso. Que eu curvaria a cabeça e aceitaria novamente o papel de figurante da vida deles. Mas não, dessa vez seria diferente. Fechei os olhos, respirei fundo e senti algo dentro de mim se transformar em aço. Se viessem no sábado, encontrariam uma versão de mim que eles não reconheciam mais. Uma versão que não tinha medo, que não precisava de aprovação, e que estava pronta para mostrar o quanto haviam me perdido. O sábado chegou, e com ele a prova definitiva de que eu não voltaria a ser a mesma menina obediente. Passei a semana inteira com o coração em alerta, mas não cedi nem por um instante. Chamei meus funcionários mais próximos para uma reunião e expliquei tudo. Fui clara, meus pais e minha irmã apareceriam com convidados, alegando que tinham um evento marcado, mas ninguém poderia alterar a rotina do restaurante. Pedi aos seguranças que estivessem atentos, que tratassem todos com educação, mas que mantivessem a ordem. Eles só entrarão como qualquer outro cliente, avisei, firme. Se quiserem jantar, que aguardem na fila. E assim preparei o terreno. Era noite de sábado, uma das mais movimentadas. O salão já estava cheio, o som de conversas animadas e talheres ecoava no ambiente. O aroma das carnes assando e dos molhos borbulhando preenchia o ar, enquanto a fila na porta crescia a cada minuto. Tudo estava no ritmo perfeito, até que as portas se abriram para uma cena que eu já imaginava. Meus pais e minha irmã chegaram, trajados como se fossem a realeza. Atrás deles, uma comitiva de 40 pessoas, entre parentes distantes, amigos e conhecidos. Todos bem vestidos, rindo alto, certos de que entrariam direto para um salão reservado. Minha mãe olhava em volta como se já fosse dona do lugar, e meu pai caminhava com passos firmes, transmitindo a mesma arrogância de sempre. Minha irmã, radiante em seu vestido novo, sorria como se estivesse prestes a ser coroada. Mas o impacto foi imediato. Quando chegaram à entrada, deram de cara com a fila que se estendia pela calçada. Clientes aguardavam pacientemente, ansiosos por uma mesa. O segurança os abordou com cortesia, pedindo que aguardassem sua vez. Deve haver algum engano, disse meu pai, inflando o peito. Somos os pais da proprietária. Este restaurante está reservado para nós hoje. O segurança manteve a calma, mas foi firme. Boa noite, senhor. A proprietária já deixou instruções. Hoje o restaurante funciona normalmente. Se desejarem jantar, precisarão esperar na fila, como todos os demais. O rosto do meu pai ficou vermelho de indignação. Minha mãe tentou intervir, falando alto o suficiente para que todos na fila ouvissem. Nós somos a família dela. Este lugar deveria estar fechado para um evento particular. Os murmúrios começaram. As pessoas na fila e até algumas que estavam dentro do salão olharam curiosas para aquela cena. Então, para piorar ainda mais a situação deles, minha irmã tomou a frente, com o tom presunçoso que sempre usou comigo, anunciou: minha formatura seria comemorada aqui, só para nós. Este restaurante deveria estar fechado. O burburinho aumentou. Alguns convidados, que já esperavam atrás da família, franziram um senho e começaram a questionar. Mas não era um evento exclusivo? Murmurou uma mulher, visivelmente irritada. Fecharam a noite inteira para nós, ou não? Foi isso que disseram no convite, comentou outro homem, cruzando os braços. Os convidados começaram a trocar olhares desconfiados, alguns até cochichando com impaciência. A confusão estava instaurada. Meu pai,
tentando manter o controle da situação, fez sinal para que se acalmassem. Voltou-se para o segurança e quase rosnou: "Abra caminho. É nossa filha, nós temos prioridade aqui." Mas o segurança, já instruído, não recuou. "Senhor, não posso fazer isso. Minhas ordens são claras. Todos os clientes são tratados da mesma forma. Se desejarem jantar, podem esperar na fila como os demais." Aquela resposta foi como uma bofetada em público. A autoridade que meu pai sempre impôs dentro de casa não tinha valor ali. Minha mãe, percebendo os olhares desconfiados dos convidados, tentou contornar. "Vamos todos esperar um pouco, não é problema. A fila anda rápido." Mas as pessoas atrás não estavam satisfeitas. Algumas bufavam, outras comentavam sobre o absurdo da situação. Afinal, haviam sido convencidas a sair de casa acreditando que seriam tratadas como convidados especiais de um evento particular. Agora, estavam prestes a enfrentar uma longa espera. Minha irmã, nervosa, se virou para meus pais. "Vocês prometeram. Disseram que tudo estava acertado. Como vou encarar eles agora?" Meu pai a segurou pelo braço, tentando acalmá-la, mas ele mesmo suava de raiva. A cada minuto que passava, os olhares ao redor ficavam mais pesados. Pessoas comuns, que aguardavam pacientemente na fila, observavam a cena com uma mistura de curiosidade e desprezo. Com muito esforço, depois de longas explicações e promessas de que tudo se resolveria em breve, meus pais conseguiram convencer os convidados a permanecerem. Mas o clima já estava estragado. O orgulho deles, acostumado a ser alimentado pela obediência cega, agora era devorado pelo constrangimento. Enquanto isso, eu, do escritório, observava tudo de longe pelas câmeras. Meu coração batia forte, mas não de medo, era a certeza de que, pela primeira vez, eles estavam experimentando o que significava não terem controle sobre mim. Eu havia cumprido minha palavra. E aquele seria apenas o início. Depois de quase uma hora de fila, meus pais, minha irmã e os 40 convidados finalmente conseguiram entrar no restaurante. A cada minuto que passava, eu observava tudo pelas câmeras, notando o desconforto estampado no rosto deles. Ainda assim, quando cruzaram as portas do salão, tentaram recuperar a pose, como se nada tivesse acontecido. Minha mãe ajeitou o cabelo, ergueu o queixo e caminhou até a mesa maior, preparada para grandes grupos, exigindo que todos se acomodassem ali. Meu pai, com ares de autoridade, deu ordens ao garçom como se fosse dono do local. Minha irmã, por sua vez, exibia um sorriso vitorioso, cumprimentando cada convidado como se estivesse, de fato, em sua grande noite de glória. "Aproveitem, queridos," anunciou meu pai, autossuficiente para que todos escutassem. "Peçam o que quiserem, tudo do melhor. Esta noite é por nossa conta." O ambiente, que até então estava cheio de clientes animados, ganhou um burburinho curioso. Alguns olhares se viraram discretamente em direção àquele grupo barulhento. Os convidados, empolgados com a promessa, começaram a abrir os cardápios sem nenhuma modéstia. Pediram os pratos mais sofisticados, vinhos caros, sobremesas elaboradas. Riam alto, brindavam e faziam questão de se exibir para os outros clientes, como se estivessem em um evento exclusivo. Enquanto isso, meus funcionários me atualizavam de cada detalhe. Eu apenas observava, sem interferir. O que eles não sabiam é que cada prato, cada garrafa de vinho aberta, estava sendo devidamente registrado. Não havia convite especial, muito menos cortesia. Era apenas mais uma noite de trabalho, e eles, clientes como qualquer outro. O jantar se estendeu por horas. Entre brindes e discursos de meu pai, que falava como se estivesse no comando de tudo, e gargalhadas da minha irmã, que se sentia no centro das atenções, a conta crescia. Eu, na cozinha, mantinha a serenidade. Aquela noite seria marcada para sempre, e eles ainda não faziam ideia. Quando as últimas taças foram esvaziadas e os pratos recolhidos, o salão já estava mais silencioso, mas os convidados ainda esperavam pelo gran finale, a suposta cortesia da filha rejeitada. Foi então que meu gerente, previamente instruído, se aproximou da mesa com a discrição de um profissional treinado.
Entregou a nota detalhada nas mãos do meu pai e disse calmamente: aqui está a conta, senhor. O total ficou em 16 mil reais. O silêncio que se seguiu foi quase palpável. Vi, pelas câmeras, o rosto do meu pai perder a cor. Minha mãe levou a mão ao peito, como se tivesse levado um choque. Minha irmã, que ainda sorria, congelou de repente, seus olhos se arregalando. Deve haver algum engano, meu pai murmurou, a voz embargada. Somos a família da proprietária. Não temos que pagar nada. O gerente manteve a postura firme. Lamento, senhor, mas não há engano. A proprietária foi muito clara, não há evento fechado. Todos os pedidos feitos por vocês foram registrados normalmente. O total é este. O pânico se espalhou entre os convidados. Murmúrios começaram a surgir, mas não disseram que estava tudo pago? Questionou uma senhora, indignada. Eu só pedi vinho caro porque garantiram que era por conta deles, reclamou outro homem, cruzando os braços. Meus pais começaram a suar. Minha mãe, tentando desesperadamente contornar a situação, pediu para falar comigo. O gerente me chamou, e eu caminhei até a mesa. Senti todos os olhares acompanhando meus passos. O restaurante inteiro parecia esperar pelo que viria a seguir. Parei diante deles e falei em voz firme, claro o suficiente para ser ouvida por todos. Eu avisei que jamais seguiria o que vocês exigiram. Vocês quiseram jantar aqui? Ótimo. Mas agora devem pagar a conta. São 16 mil reais. Paguem, ou chamaremos a polícia. Um murmúrio atravessou o salão. Clientes regulares, muitos deles pessoas influentes da cidade, assistiam à cena com olhares curiosos. Era como se, de repente, meus pais e minha irmã tivessem se tornado uma atração. Meu pai tentou recuperar a pose, mas sua voz saiu fraca. Não podemos pagar isso sozinhos. Que cada convidado pague pelo que consumiu. Mas antes mesmo que pudesse concluir a frase, um coro de negativa surgiu. Não, senhor, disse um homem de meia idade. O senhor deixou claro que seria tudo por conta da família. Exato. Vocês nos enganaram, completou outra mulher, visivelmente ofendida. A situação deles se deteriorava a cada segundo. Minha irmã, envergonhada, tentava evitar os olhares dos convidados. Minha mãe tremia, incapaz de articular qualquer defesa convincente. E meu pai, com o cartão de crédito em mãos, sabia que não havia saída. Com um suspiro pesado, ele entregou o cartão ao garçom. O constrangimento foi absoluto. Todos os convidados, irritados, olhavam para eles com desprezo. Os demais clientes observavam com uma mistura de curiosidade e julgamento. Era como se, finalmente, o teatro que encenaram por toda a vida tivesse ruído diante de uma plateia completa. Quando a máquina confirmou o pagamento, meu pai levantou-se sem olhar para os lados. Minha mãe e minha irmã seguiram, cabisbaixas, mas os olhares em volta os acompanhavam como lâminas invisíveis. Saíram do restaurante sem dizer palavra, mas a fúria em seus rostos deixava claro, estavam irados, humilhados e impotentes. Eu, por minha vez, respirei fundo. Não havia prazer em vê-los sofrer, mas havia justiça. Pela primeira vez, eles provaram o gosto amargo do próprio veneno. Na manhã seguinte ao jantar, ainda estava revisando alguns relatórios do restaurante quando meu celular começou a tocar. O nome do meu pai brilhava na tela. Respirei fundo antes de atender, já sabendo o que me esperava. Assim que deslizei o dedo para atender, sua voz explodiu do outro lado da linha, sua ingrata. Ele berrou, tão alto que precisei afastar o telefone do ouvido. Como você ousa nos humilhar daquele jeito? Na frente de todos os nossos amigos. Você não passa de uma miserável que sempre viveu para nos servir, e agora se acha dona do mundo. Antes que eu pudesse responder, minha mãe entrou na ligação em viva voz, gritando ainda mais alto: você nos desonrou. Sempre fomos nós que te demos teto e comida, e é assim que retribui? Fazendo seu pai passar vergonha? Que tipo de filha age assim? Do fundo, ouvi também a voz da minha irmã, carregada de rancor: eu nunca vou te perdoar, mana.
Minha formatura foi arruinada por sua causa. Você destruiu o meu dia. A cada palavra, eu senti ecos do passado, como se fosse aquela menina de 17 anos novamente, ouvindo gritos e acusações injustas. Mas agora, diferente de antes, eu não tremia mais. Esperei pacientemente até que todos gastassem seu fôlego em xingamentos. E então respondi com calma, mas firmeza, eu avisei. Houve silêncio do outro lado, como se minhas 3 palavras tivessem atravessado cada um deles como uma lâmina. Não precisei dizer mais nada. Desliguei o telefone sem hesitar, sentindo uma paz que nunca havia experimentado. Pela primeira vez, percebi que não tinha mais medo da raiva deles. Nos dias seguintes, a rotina do restaurante seguiu normalmente. O episódio da confusão tinha se espalhado rapidamente pela cidade, e muitos clientes comentavam nos bastidores sobre a cena que presenciaram. Curiosamente, em vez de prejudicar minha reputação, aquilo reforçou ainda mais a imagem do meu restaurante. Muitos admiravam minha postura de firmeza e justiça. Enquanto isso, meus pais e minha irmã mergulhavam em silêncio. Não ligaram mais, não apareceram no restaurante, nada. A ausência deles me trouxe uma calma estranha, como se eu estivesse finalmente livre daquela sombra. Mas a verdade é que eles não haviam desistido, apenas estavam lambendo as próprias feridas. Foi então que, cerca de 2 semanas depois, uma conhecida da família entrou no restaurante. Após o jantar, se aproximou de mim e comentou em tom de fofoca: "Você soube? Seus pais tiveram que vender o carro." Eu franzi o senho, sem entender de imediato. Ela, com aquele ar de quem se delicia em espalhar segredos, continuou: "Pois é. O valor do jantar foi colocado no cartão de crédito, e a fatura chegou. Como não tinham dinheiro para pagar, a única saída foi vender o carro." Meu coração deu um salto, não de alegria, mas de uma mistura de surpresa e reflexão. Eu sabia que aquele jantar seria um golpe duro para eles, mas não imaginava que chegaria a esse ponto. Por um instante, lembrei de quantas vezes fui chamada de fracassada, de como riam de mim enquanto eu sonhava em ter um futuro diferente. Agora, eram eles que estavam sacrificando bens para pagar por uma arrogância que sempre acreditaram intocável. Naquela noite, deitada na minha cama, pensei longamente sobre isso. Não havia em mim o desejo de vingança cega. Eu não queria destruí-los, apenas queria que finalmente entendessem que eu não era mais aquela menina submissa. O carro vendido era apenas a consequência natural das escolhas deles. Meu pai, tão orgulhoso, deve ter sentido cada centavo arrancado como uma ferida. Minha mãe, acostumada ao conforto, deve ter chorado ao se desfazer do automóvel que usava para exibir status. E minha irmã, que sempre ostentava, agora precisava lidar com os cochichos e olhares de reprovação dos próprios amigos. Era a lei da vida, cada um colhe aquilo que planta. Dias depois, recebi mais relatos indiretos. Meu pai não parava de reclamar em voz alta nos lugares que frequentava, acusando-me de vir ingrata e desalmada. Minha mãe, mais discreta, chorava entre as conhecidas, dizendo que eu havia acabado com a harmonia da família. E minha irmã, ferida no orgulho, evitava até sair de casa, tamanha era a vergonha que sentia por ter sido exposta diante de tantas pessoas. E eu? Eu seguia trabalhando, expandindo o restaurante, cuidando dos meus clientes e da minha equipe. Pela primeira vez, não sentia culpa, apenas alívio. Era como se, enfim, eu tivesse quebrado as correntes invisíveis que sempre me prenderam a eles. A venda do carro era apenas o começo das consequências. E, no fundo, eu sabia que novas tentativas de retaliação poderiam vir. Mas agora eu estava preparada. Eles não tinham mais poder sobre mim. Depois da notícia de que meus pais haviam vendido o carro para pagar a fatura do cartão, o silêncio entre nós se aprofundou. Eu sabia que não era um silêncio de aceitação, mas sim de rancor. Eles não estavam acostumados a perder, muito menos a serem expostos. E o que mais os consumia não era a dívida em si, mas a vergonha pública. Em uma cidade onde as aparências valiam mais do que a verdade, ter sido humilhados no meu restaurante foi uma ferida que não cicatrizaria tão cedo. Mesmo assim, não imaginei que tentariam novamente se impor. Mas alguns dias depois, recebi uma nova ligação. Dessa vez foi minha mãe.
Sua voz, diferente de antes, não trazia gritos, mas uma doçura artificial que soava ainda mais perigosa. Filha, precisamos conversar, disse ela, com uma calma ensaiada. Reconhecemos que houve um mal-entendido, mas você exagerou. Nós somos sua família, não devia ter nos exposto daquela maneira. Respirei fundo. Já sabia onde ela queria chegar. O mal-entendido foi de vocês, respondi, firme. Eu deixei claro desde o início que não aceitaria as imposições. Vocês escolheram ignorar. Você não entende, retrucou minha mãe, com a voz falhando. Agora estamos sendo comentados em todos os lugares. Seu pai perdeu negócios porque muitos não querem se associar a uma família que passa vergonha em público. Fiquei em silêncio por alguns segundos, sentindo cada palavra pesar. Não havia satisfação em ouvir aquilo. Eu nunca desejei destruir a vida deles, apenas queria respeito. Mas eles transformaram sua própria arrogância em um abismo. Dias depois, soube por outras pessoas que a situação financeira deles estava cada vez pior. Sem o carro, com as dívidas acumuladas e a reputação manchada, já não conseguiam manter a vida de luxo que tanto ostentavam. Minha irmã, que sempre viveu à base de presentes e privilégios, agora experimentava o sabor do limite. Muitos dos amigos que a cercavam se afastaram. Afinal, o encanto desaparece rápido quando não há mais festa, status e benefícios. Enquanto isso, meu restaurante prosperava como nunca. A noite do escândalo, ao contrário do que eles imaginavam, me trouxe ainda mais clientes. Pessoas vinham curiosas, comentavam entre si, e no fim, saíam encantadas pela comida e pelo atendimento. Eu transformei a vergonha que eles tentaram me impor em um degrau para subir ainda mais alto. Certa noite, já de madrugada, enquanto fechava o caixa, sentei sozinha no salão vazio e deixei meus pensamentos correrem. Lembrei da menina de 17 anos que saiu de casa com o rosto ardendo da bofetada, sem ter para onde ir. Lembrei das noites em que chorei em cozinhas apertadas, trabalhando dobrado por um salário mínimo. Lembrei das vezes em que sonhei em desistir, mas segui em frente por acreditar que merecia mais. Agora, sentada no meu próprio restaurante, olhando as paredes decoradas, o brilho dos lustres e o silêncio de um espaço que era fruto do meu esforço, percebi que minha trajetória não foi em vão. Eu havia transformado dor em força, humilhação em dignidade. Meus pais e minha irmã, por outro lado, estavam colhendo exatamente o que plantaram. Sempre me trataram como alguém descartável, como se minha única função fosse servi-los. Nunca imaginaram que um dia eu encontraria forças para dizer não. E agora, que a vida os obrigava a enfrentar as consequências, não tinham a quem recorrer. Naquele momento, compreendi que a verdadeira vitória não estava em vê-los perder, mas em saber que eu consegui vencer, apesar deles. Que eu não precisei da aprovação, nem do amor que me negaram, para me tornar quem sou. Algumas semanas depois, encontrei minha irmã por acaso em uma cafeteria da cidade. Ela não percebeu minha presença de imediato, mas quando me viu, desviou o olhar. Estava abatida, sem a maquiagem impecável e sem o ar arrogante que sempre carregava. Por um instante, pensei em me aproximar, em tentar alguma palavra. Mas recuei. Eu sabia que não havia arrependimento verdadeiro ali, apenas vergonha. E eu não precisava mais me alimentar disso. A vida tinha me ensinado uma lição valiosa: às vezes, a justiça vem sem que precisemos mover uma única peça além da nossa própria determinação. Eu escolhi me levantar, seguir em frente, construir meu caminho. Eles escolheram permanecer no mesmo ciclo de arrogância. E naquela noite, antes de fechar as portas do restaurante, deixei uma última reflexão ecoar dentro de mim. Talvez nunca recebesse o pedido de desculpas que merecia, talvez nunca ouvisse deles o reconhecimento que sempre sonhei. Mas eu não precisava mais disso. A maior resposta já havia sido dada, e não em palavras, mas em fatos. Eu, a filha rejeitada, chamada de fracassada, agora era dona de um império construído com minhas próprias mãos. E eles, que um dia me expulsaram de casa, agora viviam com o peso das próprias escolhas. Sorri sozinha, apaguei as luzes do restaurante e fui embora. Pela primeira vez, senti que minha história estava completa. E então, o que você faria no lugar dessa filha? Depois de tudo que ela passou,
Você teria coragem de dizer não para os próprios pais e exigir respeito, ou tentaria agir de outra forma? Quero muito saber a sua opinião. Se essa história mexeu com você, já deixe o seu like, porque isso ajuda muito a fortalecer o nosso canal e faz com que mais pessoas conheçam histórias emocionantes como essa. Não se esqueça também de se inscrever e ativar o sininho, assim você recebe todas as próximas histórias em primeira mão. Compartilhe este vídeo com seus amigos e familiares, porque eu tenho certeza de que muita gente vai refletir com essa história de superação, coragem e justiça. E me conte aqui nos comentários, de qual cidade você está assistindo este vídeo? Eu vou adorar saber até onde nossas histórias estão chegando e vou deixar um coração especial no seu comentário. Meus pais me ridicularizavam, enquanto exaltavam minha irmã como se ela fosse um troféu.